Olá, pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. Vamos voltar aqui com mais uma aula de farmácia hospitalar e clínica. Eu sou o professor João. Se vocês se recordarem, na nossa primeira aula, nós fizemos uma primeira apresentação do que é a farmácia hospitalar e clínica, sobre o histórico da farmácia hospitalar e clínica e das atribuições da farmácia hospitalar e clínica e do farmacêutico, né, nesse serviço. Hoje a gente vai aprofundar um pouco o tema, tá? Então hoje a gente vai falar tanto da estrutura, a estrutura física, da organização da farmácia hospitalar e também da administração do serviço de farmácia hospitalar. Então, os objetivos da aula de hoje, eu quero que ao final vocês compreendam a infraestrutura física da farmácia hospitalar e por que ela é importante para a qualidade dos serviços que a farmácia vai prestar. Quero que vocês identifiquem os principais setores da farmácia hospitalar que compõem a farmácia hospitalar e quais são as funções que elas desempenham. Quero que vocês sejam capazes de analisar os recursos humanos necessários para o funcionamento adequado de uma farmácia hospitalar. Então, vou trazer para vocês no momento da aula sobre o dimensionamento de equipe. E eu quero discutir o papel do farmacêutico na gestão da infraestrutura e dos recursos humanos. E quero que vocês consigam relacionar alguns aspectos normativos e regulatórios que são aplicáveis aí à farmácia hospitalar. Então, só para relembrar, pessoal, o que é a farmácia hospitalar, né? Então, a gente tem na nossa legislação ela é uma unidade clínica, administrativa e econômica, que ela é dirigida por um farmacêutico, ela está ligada hierarquicamente à direção do hospital, ou serviço de saúde que ela está subordinado, né? Inserido, desculpe, e ela integra funcionalmente com as outras unidades administrativas de assistência ao paciente, tá? Ainda a gente tem essa portaria de dezembro de 2010, que ela assegura o acesso à população aos serviços farmacêuticos de qualidade dentro dos serviços hospitalares, tá? E daí, a, esses serviços eles vão ser garantidos através de vários objetivos que a farmácia hospitalar deve ter, que seria a gestão, então realizar a gestão de recursos humanos, de medicamentos, dos materiais, o desenvolvimento de ações que vão estar inseridas na atenção integral à saúde, cuidado farmacêutico, farmacovigilância, é, análise, análise de interações medicamentosas, análise da qualidade, através da infraestrutura física também. Então, o farmacêutico ele vai garantir a estrutura física necessária para os serviços prestados pela unidade de farmácia hospitalar, ao Centro de Informações sobre Medicamentos e outras tecnologias aí relacionadas em saúde, e vai realizar também ensino, pesquisa e educação permanente em saúde. Então, no geral, a gente pode conceituar a farmácia hospitalar como uma unidade clínica e administrativa. Então, porque ali também vão ser realizados o cuidado farmacêutico e administrativa, porque envolve toda a questão de gestão de materiais, medicamentos, e que ela vai dispor de uma gestão que deve ser autônoma e independente, e que, ao mesmo tempo, essa gestão ela é contemplada no organograma do hospital, tá? Então, só para relembrar, já falei um pouquinho sobre os objetivos da farmácia hospitalar, que seria a gestão, desenvolvimento de infraestrutura, daí a logística farmacêutica, preparo de medicamentos, a otimização da terapia medicamentosa, a farmacovigilância, segurança do paciente, a informação sobre medicamentos e produtos para a saúde, o ensino, educação e pesquisa permanente, tá? Então, gente,
O primeiro ponto do serviço de farmácia hospitalar, para que se consiga ter um bom desenvolvimento das funções da farmácia hospitalar, é uma estrutura física compatível, tá? Com a complexidade daquele hospital, daquele serviço de saúde. Então, a infraestrutura física, ela vai ter esse papel essencial, porque ela vai garantir a qualidade e a segurança dos serviços prestados pela farmácia hospitalar, e ela deve ser planejado de acordo com o nível de complexidade da instituição que ela está inserida. E no que uma infraestrutura adequada ela vai impactar? Ela impacta na eficiência da dispensação de medicamentos, no controle de estoque, segurança do paciente. Ela vai envolver nisso dessa forma para o paciente, mas também para o trabalhador, então para os colaboradores que estão inseridos nesse serviço de farmácia hospitalar. Por exemplo, ela vai impactar na ergonomia, por exemplo, na ergonomia física, na ergonomia mental, tá? Então, imagina você trabalhar em um local muito apertado, aquele espaço não é o suficiente para adequar todo o estoque, todos os equipamentos, a necessidade de produção, de dispensação de medicamentos, profissionais trombando um com o outro a todos os instantes, não conseguir colocar a quantidade de cadeiras adequadas, isso afeta na saúde física do colaborador. Além disso, vai impactar em riscos para o paciente, porque imagina, medicamentos, se a estrutura física, o espaço físico, ele não é adequado, né, não tem prateleiras, não tem compartimentos para guardar medicamentos suficiente, pode ocorrer que um volume de medicamento muito grande seja acondicionado num local muito pequeno, possa ocorrer trocas, né, de ampolas de medicamentos entre aquele local, aquela cestinha, que não deveria. Isso gera um risco ao paciente de ocorrer a dispensação errônea do medicamento. Isso impacta, por exemplo, em poder perder a esterilidade de alguns medicamentos e alguns outros insumos hospitalares, rasgar, questão de temperatura, crescimento de mofos, e isso vai impactar diretamente, por exemplo, na eficiência de dispensação. Imagina se toda hora você tem que parar para estar tentando organizar para aquilo não fique misturado, para você conseguir garantir a qualidade e a segurança para o paciente, né? Imagina, tá lá misturado, os medicamentos, as ampolinhas, os comprimidos estão todos misturados. Você tem que ficar separando a todo momento para que você não, para evitar o erro, né? Um erro maior de dispensação. Isso acaba gerando atrasos no processo de dispensação. E isso vai ocasionar, por exemplo, além desses problemas de segurança ao paciente, vai ocasionar uma diminuição na produção dos colaboradores que estão ali dispensando medicamentos, tá? Isso é problemático numa instituição de saúde. Então, o espaço físico ele tem que ser adequado com o volume de profissionais que vai ter, com a complexidade, então, com a quantidade de medicamentos que são dispensados, de medicamentos e insumos que são dispensados pelo serviço de farmácia. Ainda, o que seria o ideal do serviço de farmácia? A localização que essa farmácia deveria ter. Ela deveria estar localizada em uma área estratégica dentro do hospital, que otimize o fluxo dos medicamentos e dos insumos e que facilite a logística de abastecimento dos setores e de dispensação. No Brasil, pelo histórico, se vocês relembrarem da aula passada, pelo histórico da evolução da farmácia hospitalar, muitas farmácias hospitalares elas estão o quê? Localizadas no subsolo dos hospitais, distantes das enfermarias, né?
O que seria ideal? A farmácia vai ocupar uma posição central, onde a distribuição dos medicamentos e insumos para os diversos setores fosse facilitada, tá? Isso é corrigido em partes, por exemplo, pela criação de farmácias satélites. Então, você tendo farmácias, então você tem a farmácia central, onde a maior parte do volume dos medicamentos e insumos são dispensados nessa farmácia central, para os diversos setores. Mas, por exemplo, numa unidade de terapia intensiva, num pronto atendimento, você vai ter as farmácias satélites. São aqueles locais que estão fisicamente um pouco mais distantes da farmácia central, mas elas estão próximas do ponto da onde aquele medicamento e material vai ser utilizado. E daí você consegue atender melhor as especificações daquele local onde a farmácia satélite está inserida, tá? Então, por exemplo, na farmácia de uma unidade de terapia intensiva, você vai ter medicamentos, uma quantidade de medicamentos que são utilizados nessa unidade de terapia intensiva, de materiais, tudo voltado para aquele setor onde ele está localizado, tá? Às vezes deixando kits prontos para kits de tubação, é, kits para sondagem vesical, já prontos para facilitar a dispensação, tá? Então, isso ainda pode ocorrer também. Então, além de você ter a farmácia num local central, facilite a distribuição, em hospitais muito grandes, em que tem um espaço, uma estrutura física, uma distância entre diversos setores muito grandes, você ter naqueles locais diversas farmácias satélites, tá? Visando a atender as especificidades de cada setor do hospital, tá? E a localização centralizada da farmácia no hospital, ela proporciona alguns benefícios, que é a agilidade no fornecimento de medicamentos para diferentes setores hospitalares, integração entre a equipe farmacêutica e a equipe multiprofissional. Se vocês não participaram, a gente teve uma atividade na semana passada, na quinta-feira à noite, sobre a equipe multiprofissional no serviço de saúde, tá? E a integração entre os diversos profissionais na equipe multiprofissional é muito importante. E a localização da farmácia num local centralizado dentro da instituição de saúde, ela facilita a comunicação, a integração do profissional farmacêutico com os outros profissionais, tá? Ainda vai melhorar o controle e a rastreabilidade, a conservação dos produtos farmacêuticos. E em casos de serviços de hospitais que também oferece serviços ambulatoriais, no momento da alta, então, em alguns hospitais do SUS, no momento da alta, o serviço de farmácia hospitalar fornece alguns medicamentos para o paciente, alguns medicamentos ou material que ele vai ter que fazer uso em casa. Então, ele facilita a acessibilidade desses pacientes ambulatoriais ou dos pacientes com TE alta para retirar esses medicamentos, tá? Porque é fácil de encontrar, tá? Sobre a estrutura física da farmácia hospitalar, a distribuição interna dos espaços deve garantir que cada atividade da farmácia hospitalar ocorra de forma segregada, que evite contaminação cruzada e assegure a eficiência operacional, tá? Então, a eficiência é uma das palavras de ordem dentro do serviço de farmácia hospitalar, tá? Então, a estrutura física, ela vai variar de de farmácia hospitalar para farmácia hospitalar, tá? Vai depender dos serviços que a farmácia hospitalar vai fornecer à instituição. Por exemplo, se ela realiza manipulação de quimioterapia, de quimioterápicos, de medicamentos citotóxicos ou não. Se ela realiza manipulação de nutrição parenteral ou não, tá? Mas, em geral, esses espaços devem ser
segregados, por exemplo, existia a sala específica, o setor específico onde vai ocorrer a manipulação de substâncias citotóxicas, um setor específico onde vai ocorrer a dispensação de medicamentos, um setor específico onde vai ocorrer a manipulação de medicamentos de nutrição parenteral, tá? Em geral, um serviço básico de farmácia, ele vai conter um centro de administração, tá? Uma área administrativa, onde, por exemplo, vão ficar farmacêuticos auxiliares, realizando análise de estoque, se precisa comprar medicamentos não padronizados, padronizados, resolvendo questões burocráticas, administrativas. Uma área de armazenamento de medicamentos. Então, se a farmácia ela também for um almoxerifado, central de estocagem, não ocorrer uma central de medicamentos dentro do hospital, tem que ter uma área onde esse estoque vai entrar. Nesse estoque, vai ter que ter uma área de quarentena até ser dada a entrada no sistema desse medicamento que chegou. E após esse medicamento ter passado pela área de quarentena, ter se dado a entrada no estoque, tudo certo, ele vai realmente para o estoque, para o armazenamento, tá? Esse local de armazenamento tem que ser ventilado, conter pallets, prateleiras, ele não pode ser úmido, tá? Ter piso impermeável. Ainda vai ter uma área de dispensação dos medicamentos, tá? Então, notem, ó, a área de dispensação, ela está segregada da área administrativa, ela está segregada do estoque, tá? Aqui na área de dispensação, você vai ter pequenos estoques, seriam aqueles estoques de trabalho, para que possa ocorrer a separação das prescrições médicas e a dispensação dos medicamentos. Aqui, ó, nesse exemplo, por exemplo, tem uma sala de fracionamento de medicamentos sólidos e líquidos orais. Então, se a farmácia hospitalar realizar fracionamento de medicamentos líquidos e sólidos, essa sala ela tem que ser segregada das demais. Então, você não pode ter aqui uma máquina que realiza fracionamento de comprimidos junto na área de dispensação. Não pode. Tá? E em casos de farmácias ambulatoriais, você tem uma sala de atendimento farmacêutico. Se o serviço realizar atendimento farmacêutico a pacientes ambulatorial, tá? Aquele paciente ambulatorial que vai ao serviço hospitalar com certa frequência para realizar alguma consulta, uma checagem, algum procedimento e retira algum medicamento no serviço de farmácia hospitalar, tá? E daí é necessário uma sala para atendimento farmacêutico. Na administração, por exemplo, é preciso ter uma sala de reunião, uma sala de descanso para os profissionais do setor, banheiros específicos para cada masculino e feminino, tá? Farmácias hospitalares que realizam manipulação, fracionamento de medicamentos, é necessário ter uma sala de paramentação, tá? Uma copa para que aqueles colaboradores realizem refeições. Essa seria mais ou menos a estrutura básica de um serviço de farmácia hospitalar, tá? Administração, uma sala de armazenamento do estoque, dispensação e atendimento farmacêutico. Se a farmácia ela não atua como uma central de distribuição, como um centro de recebimento de materiais e medicamentos, ela não precisa dessa região de quarentena de medicamento, por exemplo, tá? Ela vai direto, o medicamento entra por um local específico e vai diretamente para o estoque já após a conferência pelos profissionais da farmácia hospitalar, tá?
existem algumas normativas que vão falar se essa farmácia hospitalar, que a farmácia hospitalar deve seguir, tá? E antes dessa farmácia hospitalar iniciar suas atividades, ela precisa obter a aprovação da vigilância sanitária local, tá? Que vai verificar a estrutura dessa farmácia hospitalar, se ela está em consonância com a legislação vigente, e se os processos vão atender todas as exigências locais, tá? E essa fiscalização inclui uma análise das condições estruturais e sanitárias do local, cumprimento das normas de armazenamento e dispensação, o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva, se existe um sistema de rastreabilidade de medicamentos, se existe um processo de descarte correto de resíduos farmacêuticos, tá? Então, aqui são alguns exemplos de portarias, que a gente tem a de 67 de 2007, que vai definir as boas práticas de manipulação de medicamentos em farmácias, estabelece os requisitos para a estrutura física e equipamentos. A 220 de 2004, que ela vai regulamentar a manipulação e armazenamento de antineoplásicos, que vai exigir áreas segregadas para que ocorra a manipulação desses medicamentos, por eles serem citotóxicos, tá? E também a necessidade de sistema de exaustão adequados. A gente tem a RDC de 50 de 2002, que estabelece diretrizes para planejamento físico de estabelecimentos de assistenciais de saúde, e nele inclui as farmácias hospitalares, tá? Então, dentro dessa RDC, você consegue ver quais são as diretrizes para as farmácias hospitalares. Tem a portaria 272 de 98, que vai regulamentar a manipulação de nutrição parenteral dentro da farmácia hospitalar, as exigências para áreas e equipamentos específicos, e a Lei 13.021 de 2014, que determina a obrigatoriedade da presença de um farmacêutico durante todo o período de funcionamento da farmácia, que inclui a farmácia hospitalar, tá? Então, se está realizando dispensação de medicamentos, se a farmácia hospitalar está funcionando, naquele momento tem que ter um farmacêutico supervisionando. Sobre diversas áreas que pode estar presente dentro de uma farmácia hospitalar, a gente tem a recepção, central de abastecimento farmacêutico, área de distribuição, a sala da chefia, área administrativa, sala de reunião, as farmácias satélites, central de misturas intravenosas, então, onde vai realizar, por exemplo, manipulação de nutrição parenteral, medicamentos citotóxicos, farmacotécnica, então se aquela farmácia realiza a manipulação magistral, oficinal, se prepara medicamentos em dosagens específicas, ela tem que ter uma área específica. Então, sala de diluição de germicidas, tem que ter se a farmácia que realiza isso, tem que ter uma sala específica para isso. Sanitários e vestiários, depósito para limpeza de material, copa. Se a farmácia ambulatorial, ela vai ter que ter uma área específica. A sala de orientação farmacêutica, se tiver paciente ambulatorial, uma sala para funcionamento, unitarização, produção de kits. Daí, dentro do hospital, pode existir a farmácia satélite, que é a farmácia de centro cirúrgico, o centro de farmacovigilância. Se dentro do hospital tiver um serviço de informação sobre medicamentos, tem que ter uma sala específica para isso. O mesmo se ocorrer farmacocinética clínica, uma sala específica para isso, uma sala específica para pesquisa clínica, tá? E cada uma dessas salas, desses locais, tem algumas necessidades específicas. Então, por exemplo, na sala de central de misturas intravenosas, é necessário que tenha sistema de exaustão, que as paredes sejam de cantos, como posso dizer? Eles não sejam quinas, sejam arredondados as quinas das paredes, do piso.
piso de material impermeável, as bancadas de material impermeável, fácil limpeza, tá? Tenha que conter um sistema de exaustão de ar específico, se for principalmente de material citotóxico, sistema para lavagens de mãos que não necessite de toque, então com sensores ou com dispositivos que você pisa com o pé e a água saia, tá? Então, cada uma dessas salas necessita de algo específico. Central de abastecimento, por exemplo, necessita que tomadas de cada refrigerador seja ligado em um gerador de energia. Para casos de falta de energia, garanta-se a estabilidade daqueles medicamentos com acondicionados, tanto em freezers quanto na geladeira, tá? Então, cada uma das áreas da farmácia hospitalar, elas vão ter algumas especificações a serem seguidas, tá? Então, dentro da infraestrutura da farmácia hospitalar, de acordo com o serviço que a farmácia hospitalar prestar, ela deve conter equipamentos e utensílios que vão estar de acordo com o que ela se propõe a fazer com o serviço prestado. E ele deve garantir o armazenamento, a manipulação, a dispensação e o controle de medicamentos e insumos hospitalares, tá? Vai garantir também a qualidade. Então, por exemplo, na estrutura física, o piso, a parede, os tetos devem ter superfície lisa, elas devem ser laváveis e com cantos arredondados, tá? No serviço de farmácia hospitalar, ele deve contar com EPIs e IPCs, então com equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, e com os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletivo. Exemplos de EPI: máscaras PFF2, N95, gorros, aventais, óculos de proteção e viseiras, luvas descartáveis, estéreis, capotes impermeáveis. Mas os EPIs, eles vão depender com o que é realizado naquela farmácia hospitalar, tá? Então, se realiza manipulação de medicamentos quimioterápicos ou não, se realiza manipulação de nutrição parenteral ou não, tá? Se é só um centro de dispensação. Então, isso também varia de serviço para serviço. Eles devem conter também os EPCs. Então, cabines de segurança biológicas, capelas de fluxo laminar. Vamos supor, se não ocorre manipulação de medicamentos citotóxicos e nem nutrição parenteral. Aquele serviço não precisa conter capelas de fluxo laminar. Mas, se realizar esse tipo de serviço dentro da unidade da farmácia hospitalar, com certeza deve ter e deve estar em área segregada, numa sala específica para a realização desse tipo de serviço, tá? Sistemas de exaustão, filtros EPA, piso de superfícies antiderrapantes e de fácil higienização. A farmácia hospitalar deve apresentar sistemas de armazenamento e controle de temperatura, tá? Então, o armazenamento adequado de medicamentos e insumos hospitalares são importantes porque vai manter a estabilidade do medicamento e a eficácia daquele medicamento daquele tratamento que vai ser realizado ao paciente. Então, para isso, para que ocorra um armazenamento correto e controle de temperatura, as prateleiras e armários têm que ser organizados por categoria de medicamentos, tem que ter câmaras frias, refrigeradores específicos para medicamentos termoláveis, pallets e caixas plásticas que vão ser identificáveis. Não se pode ter caixas de papelão dentro da farmácia hospitalar, armazenando medicamentos. Isso pode trazer roedores, insetos, podem danificar, por exemplo, embalagens de medicamentos, facilitar crescimento de fungos, várias questões, alterar a umidade. Então, caixas térmicas também com gelo reciclável deve conter dentro da farmácia hospitalar para que os medicamentos termoláveis cheguem até os setores de destino sob a temperatura
necessária para que mantenha a qualidade daquele medicamento. Então, quando você vai transformar um medicamento termolábil, ele tem que ser realizado dentro dessas caixas térmicas com gelo. Tem que conter armários com tranca para substâncias controladas, lembrando que isso ela está dentro da portaria 344 de 98. Então, os armários, os medicamentos psicotrópicos, eles têm que, da portaria 344 de 98, eles têm que estar dentro de armários controlados, fechados com chave, e a chave na posse do farmacêutico. Ainda tem que ter termômetros digitais e registradores de temperatura, como os data loggers, ar-condicionado para manutenção da temperatura naquela sala, higrômetros e alarmes, e é desejável que tenha alarmes de verificação térmica. Então, se a temperatura fugir do que deveria, o alarme soar, tá? Principalmente em refrigeradores. Aqui então são exemplos de prateleiras. Então evita-se, sabe aquelas caixas de papelão onde vem as caixinhas de medicamentos? Evita-se armazenar os medicamentos naquelas caixas de papelão. Aqui é um estoque. Daqui o medicamento ele deve ir para o fracionamento, tá? Aqui é exemplo de um armário de medicamento psicotrópico. Eles devem ser trancados, as chaves serem mantidas na posse do farmacêutico. E aqui, por exemplo, é um exemplo de refrigeradores hospitalares, onde muitos já vêm com sistema de verificação com data loggers, que são realizados a verificação da temperatura. Entretanto, é ainda aconselhável ter um segundo sistema, então um termohigrômetro distinto dentro do refrigerador, para que se possa ter uma segunda análise, né, dessa temperatura. Ainda faz parte da infraestrutura necessária, dos utensílios necessários para o funcionamento da farmácia hospitalar, tecnologias para informação e segurança medicamentosa. Ele permite um controle e a rastreabilidade dos medicamentos, porque você vai registrar como os medicamentos, para quem os medicamentos foram dispensados, se foi fracionado corretamente, controle de lote, de validade dos medicamentos que estão ali dentro do serviço de farmácia hospitalar, tá? A tecnologia para informação, ela vai envolver sistemas de gestão de estoque, código de barras ou QR codes, prescrição eletrônica, automação da dispensão, segurança digital e rastreabilidade. Então, por exemplo, muitos hospitais têm essas máquinas que elas realizam o fracionamento de medicamentos. Então, você corta lá os blisters, os medicamentos, os comprimidinhos, coloca, ela vai fracionar nesses saquinhos e vai identificar com nome, dosagem, forma farmacêutica, com QR Code, informações, por exemplo, que forem necessárias. Então, se tem algum risco ou não após o uso desse medicamento, com lote, validade, você consegue pôr fabricante, diversas informações. E o farmacêutico responsável pelo fracionamento, pelo serviço de farmácia, tá? Aqui é um exemplo também. Aqui, por exemplo, com QR Code de ampolas, você consegue fracionar ampolas também, tá? Você vai colocar ampolas em cada um desses saquinhos. E na hora de dispensar esses medicamentos, cada saquinho desse, ele vai ser bipado e vai ser registrado no ponto prontuário daquele paciente que ele foi dispensado. E mais, os sistemas informatizados, eles conseguem comparar aquilo que está sendo dispensado, o horário com o que está na prescrição médica, evitando que sejam dispensados medicamentos errados, que não estejam contidos naquela prescrição médica, tá? Isso garante muita segurança para o paciente, tá? Segurança de que não vai ser administrado o medicamento na forma farmacêutica errada, o medicamento errado, em dose errada, em horário errado, tá? Ainda, por exemplo, pode ter automação na dispensação. Então, por exemplo, aqui é uma dispensadora automatizada. O profissional da enfermagem, o profissional da saúde que vai realizar, vai pegar o medicamento para administrar no paciente, ele vai ter esses equipamentos com digital ou com uma senha específica ou com crachá específico, vai registrar
o prontuário daquele paciente, a prescrição médica daquele paciente e vai solicitar ali o medicamento que ele precisa, tá? E a máquina vai dispensar e já vai registrar automaticamente que aquele medicamento foi dispensado, quem retirou aquele medicamento na máquina. Muitas vezes ela também acompanha câmeras para estar analisando, para ter certeza que a, a pessoa que foi lá com o crachá é aquela pessoa mesmo, dona daquele crachá. Isso gera segurança no fluxo do medicamento dentro do hospital e também segurança no medicamento que vai ser administrado ao paciente. E também existem hoje robôs que realizam armazenamento, fracionamento e dispensação do medicamento de forma automatizada. Então, o robô ele vai fazer tudo. Esse exemplo aqui, ó. Ele armazena, ele mesmo vai fracionar o medicamento que ele está armazenando e vai dispensar conforme as diversas prescrições médicas e enviar através de, por exemplo, sistemas de tubulação a vácuo para os diversos setores. Para que o serviço de farmácia hospitalar trabalhe de forma coerente com o que ela propõe a realizar, existe um dimensionamento de equipe necessário, tá? Então, ela vai ser proporcional ao número de leitos da instituição, ao volume de atendimentos e à diversidade de serviços ofertados, tá? Então, por exemplo, para as atividades básicas de dispensação para pacientes internados, deve conter na farmácia hospitalar um farmacêutico para cada turno ou plantão, um auxiliar de farmácia para cada turno ou plantão, um auxiliar administrativo para cada turno no plantão. Para a central de abastecimento e de logística farmacêutica, um farmacêutico para horário, em todo horário administrativo, porque geralmente esses serviços eles acontecem durante o horário administrativo, e um almoxerife. Para assistência em terapia nutricional parenteral, um farmacêutico a cada 20 pacientes, um auxiliar para cada 20 preparações parenterais, tá? Para manipulação de antineoplásicos, um farmacêutico para cada 50 preparações de antineoplásicos e um auxiliar de farmácia para cada 100 preparações de quimioterapias. Manipulação de outras misturas intravenosas. Por exemplo, alguns serviços de farmácia realizam manipulação dos antibióticos que serão administrados. Um farmacêutico por turno, então, por turno de funcionamento, se o funcionamento ocorre 24 horas, tem que ter um farmacêutico. Então, um farmacêutico por turno, durante o momento que está funcionando o fracionamento, a manipulação, e um auxiliar de farmácia por turno. Informações sobre medicamentos, tem que ter um farmacêutico exclusivo apenas para isso. Pesquisa clínica também, um farmacêutico específico para isso. Farmácia ambulatorial, um farmacêutico por turno, um auxiliar administrativo e um auxiliar para cada 100 pacientes, tá? Orientação farmacêutica, um farmacêutico a cada 100 pacientes, tá? E programas de segmento farmacêutico, um farmacêutico para cada consultório, tá? E cada farmacêutico vai atender no máximo 2 pacientes por hora, sendo que se for a primeira consulta daquele paciente, o farmacêutico tem que levar pelo menos 1 hora naquele atendimento. Isso vai trazer um aspecto mínimo na qualidade, no tempo dedicado daquele farmacêutico, tá? Então, o farmacêutico ele pode levar mais de 30 minutos para oferecer um atendimento de orientação, mas ele não pode levar menos do que 30 minutos a partir da segunda consulta. E para a primeira consulta, essa consulta deve durar no mínimo 1 hora, tá? Assistência domiciliar, então também um farmacêutico por turno. Atividades clínicas, um farmacêutico a cada 40 leitos. Se for com pacientes internados em atendimento de alta complexidade, um para cada 30 leitos. Produção de kits, um auxiliar para produção, deve ser supervisionado por farmacêutico. No centro cirúrgico, um farmacêutico por turno, um auxiliar a cada 4 salas em funcionamento, tá? Em farmacovigilância, um farmacêutico exclusivo.
Lembrando que a Lei 13.21, ela vai definir que, independente da farmácia, se ela é uma farmácia comunitária, uma farmácia hospitalar, uma drogaria, ela tem que ter farmacêutico presente durante todo o seu período de funcionamento, tá? Isso é lei, tá? Não pode ter a farmácia funcionando se não tem um farmacêutico presente. Existem diversos perfis de profissionais farmacêuticos e profissionais que atuam na farmácia hospitalar, diversas atribuições. Então, por exemplo, farmacêutico hospitalar, ele é o responsável técnico, supervisiona e dispensa medicamentos e insumos hospitalares, ele realiza o acompanhamento farmacoterapêutico, ele coordena as atividades de farmacovigilância, participa da definição de protocolos, garante o cumprimento das normas da Anvisa e de diversos órgãos. O auxiliar de farmácia vai ser aquele que vai organizar o controle de estoque de medicamentos, realiza fracionamento, monitorização e etiquetagem, sob supervisão de um farmacêutico, tá? Prepara kits de medicamentos e materiais para setores específicos. Ele vai colaborar, vai realizar a dispensação de medicamentos, também conforme a prescrição médica, tá? O farmacêutico clínico ele vai atuar diretamente na equipe multiprofissional, orientando sobre o uso correto de medicamentos, realizar as intervenções farmacêuticas visando evitar erros de medicação, participa das reuniões multiprofissionais, monitora as reações adversas aos medicamentos, faz ajustes de doses de acordo com função hepática, renal. Eles estão ali nos rondos clínicos, é, discutindo os casos, ele vai estar ali basicamente interagindo com toda a equipe multiprofissional. Existe o farmacêutico da farmácia ambulatorial, seria a farmácia satélite, dentro da farmácia hospitalar, que ele vai atuar no gerenciamento, vai gerenciar, fornecer os medicamentos a pacientes externos, crônicos, faz a dispensação orientada, vai esclarecer as dúvidas sobre posologias, interações medicamentosas, desenvolve programas de adesão ao tratamento dos pacientes com doenças crônicas. Existe o farmacêutico na manipulação parenteral, na manipulação e na nutrição parenteral. É, eles, eles vão realizar manipulação de quimioterápica, soluções estéreis, supervisiona a produção de misturas intravenosas, como nutrição parenteral, diluição de medicamentos e garante biossegurança no cumprimento de normas, tá? Para o farmacêutico atuar na manipulação de quimioterápicos, ele tem que fazer uma especialização em oncologia. Para nutrição parenteral, ele tem que fazer também uma especialização para manipulação de medicamentos estéreis, nutrição parenteral, tá? Então, o CRF, ele entende que para você exercer essa atividade, você tem que ter um dos requisitos mínimos um curso de pós-graduação, lato sensu, após a graduação, que vai te fornecer o conhecimento necessário e aprofundado para atuar nesses serviços, tá, gente? Então, por exemplo, um farmacêutico ambulatorial, ele não pode ir e manipular um medicamento dentro do serviço de manipulação de quimioterápicos na instituição, tá? Ele precisa ser o centro de manipulação de quimioterápicos, nutrição parenteral, ele deve contar com profissionais próprios que que vão seguir, vão ter todo o treinamento necessário para realizar esse tipo de serviço, tá? Eles têm que ter um curso de pós-graduação, serem especialistas nessa área, tá? O farmacêutico gestor, ele vai coordenar os processos administrativos da farmácia hospitalar, ele vai gerenciar contratos, aquisições, e faz o controle orçamentário dos medicamentos, implementa sistemas de qualidade, certificação hospitalar, supervisiona o treinamento e avaliação do desempenho. A certificação hospitalar é algo necessário que tem que passar, tá? É algo que, para a farmácia hospitalar funcionar, ele tem que passar por essa certificação. E o farmacêutico gestor pode participar da acreditação, que seriam certificações não obrigatórias, tá? Que vão garantir fluxos e controles de qualidades adicionais às certificações hospitalares, tá bom? Então, a formação e a estruturação de equipe de trabalho, ela vai ter que ser
de acordo com o serviço ofertado pelo serviço de saúde, e elas têm que estar descritas no organograma, dentro da gestão da farmácia hospitalar, tá? Onde vai ficar definido quais são as funções, quais são as responsabilidades que cada um dos profissionais vai exercer, quais são as condições, tá? Também deve ser realizada a integração do profissional e avaliação do desempenho desse profissional constantemente. Então, quando um profissional ele é contratado, ele tem que receber um treinamento inicial e ser integrado à equipe, e o desempenho desse profissional tem que ser avaliado periodicamente, e ele receber feedbacks a fim de aprimorar seu serviço prestado. E a qualidade de vida dos profissionais tem que ser garantida, tá? E isso vai garantido através da ergonomia. Então, fornecer equipamentos, condições físicas apropriadas para o trabalho, não ter uma rotina mental, então ter cuidado com a saúde mental daquele profissional. Isso envolve entender o profissional como um todo e como a saúde dele seja importante para o trabalho que ele vai desempenhar dentro da farmácia hospitalar, tá? Ainda deve ter programas de educação continuada e gestão de desempenho. Então, na farmácia hospitalar deve ser realizado treinamentos periódicos, cursos de especialização, cursos e especializações, tá? Tem que ser fornecido palestras e workshops, simulações de atendimento. Isso visando aprimorar o atendimento, o serviço prestado pela farmácia hospitalar e garantir qualidade, tá? Tem que ser realizada a gestão do desempenho, então, através de avaliação periódica e indicadores de desempenho. Tem que ter um feedback estruturado para os colaboradores, eles têm que entender, elaborar um plano de desenvolvimento profissional, ter uma pesquisa de clínica organizacional, saber o quanto que aquela equipe está satisfeita ou não, e tem que ter reconhecimento profissional, tá? Então, sempre está incentivando a excelência do profissional dentro do serviço farmacêutico. Então, as funções gerenciais do farmacêutico hospitalar envolve a atuação, envolve a definição, envolve diversos aspectos, tá? E um deles, esse farmacêutico hospitalar que vai estar atuando na gestão, ele vai participar dos processos de seleção, recrutamento, contratação de colaboradores, visando atender os critérios que aquela farmácia hospitalar necessita, vai estruturar cargos, funções e competências necessárias, tá? Ele vai auxiliar na integração desse colaborador que foi contratado aos demais membros da equipe, tá? No treinamento desse novo colaborador, ele vai avaliar o desempenho dos membros da equipe, ele vai proporcionar educação continuada, vai vai verificar a eficácia, a qualidade dos treinamentos que estão sendo ofertados. E ainda esse farmacêutico ele tem responsabilidade na elaboração e implementação do programa de prevenção de riscos ambientais, do programa de controle médico de saúde ocupacional. Isso visa atender a NR9, por exemplo, que é um programa de prevenção de riscos ambientais que vai contemplar tanto os riscos químicos, que seriam por substâncias químicas, os riscos físicos, sonoros, os riscos relacionados, aí, por exemplo, na farmácia hospitalar, o armazenamento, os medicamentos, se os medicamentos estiverem armazenados de forma correta, eles podem cair, a prateleira pode cair sobre algum profissional, e o risco biológico, que está relacionado aos agentes causadores de doenças que podem estar contaminando um profissional. E também a NR7, que é o Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional, tá? Então, por isso que tem que ter um programa de controle médico e saúde ocupacional que vai estar atendendo aí o controle da saúde do trabalhador, tá? Então, para concluir, o serviço de farmácia hospitalar deve conter uma infraestrutura básica, que deve ser aprovada pelas autoridades sanitárias locais. Existem diversas normativas a serem seguidas, isso vai depender do serviço farmacêutico que é prestado pela farmácia hospitalar. Ela deve contar com assistência farmacêutica durante todo o seu funcionamento, isso é lei, tem que ter um farmacêutico, isso é obrigatório. A farmácia hospitalar está funcionando, tá?
cada unidade farmácia hospitalar que está funcionando tem que ter um farmacêutico. E o dimensionamento ele vai variar de acordo com o grau de complexidade do serviço de saúde e a quantidade de leito e os serviços ofertados pela farmácia hospitalar. Gente, qualquer dúvida, converse com os tutores, me inscrevam, esse é meu e-mail, fiquem à vontade. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e vejo vocês não nessa semana, na próxima semana, na outra, daqui 15 dias. Tchau, tchau, gente.